A Santa Paz de Deus, sou o irmão Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Estou fazendo esse vídeo aqui para dar alguns pequenos esclarecimentos mediante a um bate-papo que eu tive com o pastor João Flávio Martinez no seu canal. A intenção aqui é de realmente esclarecer ou terminar a linha de raciocínio que eu não consegui ter durante esse bate-papo. Vamos lá então, eu vou passar aqui rapidamente o que foi falado, para que assim a gente possa entender melhor. Então vamos lá. Seguinte, por que a CCB é contra ao estudo sistemático da Bíblia? E se não é, por que a CCB não tem cultos de ensino, não tem escolas de ensino como tem as demais igrejas evangélicas protestantes? Vamos lá então. Você disse uma coisa, estudo o quê? Sistemático. Então veja que um estudo sistemático, ele tem a sua metodologia daquilo em que ele acha que deve ser. Então, quando falamos de faculdades, quando falamos de estudos que também são sistemáticos aí no dia a dia, é porque é entendido pelo homem que deve ser regido daquela maneira devido tal resultado. A congregação... Não entendi a sua... Bom, como você pode perceber, este foi o primeiro corte, um dos cortes, né, que eu recebi. Porque ele disse que não entendeu quando eu falei do estudo sistemático. Eu estava dizendo que o estudo sistemático é um entendimento humano, aonde ele acreditando daquela maneira, assim ele vai ensinar e dizer que é aquilo. Por exemplo, antigamente era falado que comer ovo fazia mal. Isso é um estudo. O estudo sistemático é um estudo que diz, se você comer ovo, você vai ser punido por doenças, né? Então você vai se prejudicar. Então, um estudo sistemático é isso. Ele disse que não entendeu. Ele disse que não entendeu. Bom, eu acho que ele entendeu sim. Quando falamos de sistema, estamos falando de regras, tá? Então, hoje, agora, diz que faz bem comer ovo. Tá entendendo? Então, isso é um estudo sistemático, onde o homem, pelos seus estudos, ele acha que é uma coisa e depois ele vai descobrir que é uma outra coisa. E assim diante. Isso é estudo sistemático. Continuando aqui. Não entendi. Você está dizendo que o estudo sistemático não é bíblico, é isso? Exatamente. Não tem um sistema. O que Não, estou para. dizendo... Para. Sim. Porque aí você agride os espectadores. Veja, no Vamos lá. Velho Testamento tinha escola de profetas. Os Tá. profetas tinham que ir para uma escola. No Sim. Novo Testamento, Jesus era chamado de rabi, porque ele foi um grande professor. A escola, Sim. como nós conhecemos hoje, nasce da igreja. A igreja gera a escola. Olha só, então ele tentou incitar dizendo que a escola hoje nasce da igreja, que a igreja é uma escola. Mas quais dessas escolas ensinam o que é correto? Porque todas as igrejas têm a sua sistematização, têm as suas regras, têm as suas condutas naquilo em que acredita. Então ele entendeu o que eu quis dizer, mas ele quis contrariar agora dizendo que a escola dele, que é a escola batista, que cultua Natal, ali eles estão dentro das escrituras sagradas. Estão entendendo? Então, veja o quanto que eu era cortado quando foi tentado esclarecer sobre estudo sistemático, enquanto que aqui é muito mais fácil, que eu não sou cortado para dar este devido esclarecimento do estudo sistemático da teologia. Por que a Congregação Cristã no Brasil não faz teologia? É nesse sentido, porque a teologia ela tem o mesmo entendimento de um estudo de qualquer outra matéria ou disciplina de escola, naquilo que é compreendido e entendido, só que tem um detalhe, as disciplinas de escola, elas têm o seu entendimento universal. Então, o que está escrito ali é aquilo que está escrito. Se você aprende aonde fica o continente americano, o continente europeu, é aquilo e não pode mudar. Mas há de mudar? Não sei. Como eu disse, o exemplo do ovo. Uma hora podia comer, outra hora não podia comer. Então, ele começou a querer dizer que o estudo sistemático já tinha nas escrituras sagradas. Espera aí não era estudo, aí era mandamento. Mandamento da parte de Deus. E é aí que está o detalhe. Será que todas as denominações religiosas procuram ensinar os mandamentos na sua totalidade ou na sua parcialidade? Ou só apenas em partes? Vamos continuar aqui.
Tá. Porque a igreja sempre praticou o ensino bíblico, sempre, tá certo? Uhum. O culto matinal de domingo de manhã não era esse culto que nós temos hoje. O pastor lia a carta dos apóstolos para os membros, explicava expositivamente a carta para os membros, respondia às dúvidas teológicas dos membros. É só você ver lá em Atos 17, os bereanos. Aquele método lá que tinha com os bereanos era o que a igreja primitiva usava. Está no Didaquê e em outros documentos. Então, fecho aspas e peço para você o seguinte, se a congregação... Bom, como vocês puderam perceber aí, ele estava falando dos bereanos. Ele está tentando dizer que os bereanos, eles estudavam de forma sistemática. Ou seja, que os bereanos estudavam naquilo em que eles aprenderam. É como que se os bereanos fossem um grupo, uma seita, entendeu? É isso que ele está ferindo na palavra de Deus. Não, os bereanos, eles consultavam para saber o que Paulo estava falando, estava condizente às escrituras sagradas. Não tem nada a ver com teologia. Ele estava tentando incitar, colocando os bereanos, dizendo que eles eram, por exemplo, teólogos. Não, eles consultavam. É isso que nós, a Congregação Cristã no Brasil, a gente faz. A gente consulta o que está na palavra de Deus. E nós procuramos não se aprofundar de uma forma técnica. Por quê? Porque, por exemplo, uma palavra é polissêmica. O que é isso? Ela dá vários sentidos. É aí onde está o problema. O que nós, a congregação, a gente faz é seguir os exemplos da igreja primitiva. É isso. E lembrando que a igreja primitiva, mais de 90% eram analfabetos. Eles não tinham os estudos. Não somos contra ao conhecer a Bíblia, ao examinar as escrituras. Não é isso. O que nós contrariamos é essa teologia sistemática, que ela mais vem para atrapalhar do que para ajudar. Há pessoas que, infelizmente, eu fiquei sabendo de irmãos que começaram a se aprofundar tanto que hoje virou ateu. E outra coisa, em faculdades de teologia também temos professores ateu, que dão aula de teologia, que dão aula falando de Deus. Então tá entendendo que a teologia hoje ela já virou mais um rótulo de hall e de ganhos de milhões também, de vendas e mais vendas de livros. Cada um produz um livro, contrariando o outro. Então, essa fala aqui do pastor Martinez realmente é muito infeliz. Ele está tentando embutir a teologia sistemática dentro das escrituras sagradas. Escritura sagrada não é para você ficar ali lendo, se aprofundando na teologia. Não, é para você obedecer e ponto final. Obedecer na sua totalidade, não na sua parcialidade. E não com invenções humanas. Então, é isso que está acontecendo. Vamos continuar aqui. Está mudando, existe perspectiva de um dia termos uma escola bíblica ou um culto de ensino na CCB? Então, vamos lá então, dando continuidade. Quando eu falei de teologia sistemática, ou estudo sistemático, todos esses ensinamentos, ele sempre é voltado protegendo a sua doutrina. Ninguém vai dar um estudo sistemático contrariando a sua denominação religiosa. Agora me diz, qual é a igreja que vai dar um estudo sistemático ou aplicar uma teologia na sua igreja falando contra ela? Vamos lá, Igreja Batista, uma boa gama dessas igrejas batistas, elas são voltadas para a doutrina calvinista, aonde Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Agora, será que algum deles lá dentro vão ter coragem, qualquer pastor deles, vão ter coragem de dar um outro ensinamento contrário, dizendo que não é dessa maneira? Então, isso é um estudo sistemático do homem, porque o homem, ele acreditou dessa forma, então ele vai aplicar na teologia dessa maneira. Ele vai pegar a teologia e vai estar aplicando dessa maneira. Estão entendendo? Então é isso que, infelizmente, devido a muitos cortes que vocês estarão vendo aqui nessa parte do vídeo, não vou passar todo o vídeo, é o que vai acontecer. Vamos continuar aqui. É isso que eu queria deixar claro aqui. Agora, quanto à escola dominical, nós temos lá os nossos irmãos que pegam a história de Jesus, pegam algumas outras histórias e assim vai ensinando. E nós temos nos nossos cultos, sim. Nós temos em diversos aqui, por onde eu congrego, que primeiro o quê? Primeiro é falado, narrado sobre uma história bíblica, que ali aconteceu, o exemplo que foi praticado, e ali que nós devemos também seguir aquele exemplo. Então, isso que nós ensinamos à congregação. Quanto a esses estudos,
É isso que eu disse, estamos falando de escritura sagrada. Então, assim, a escritura sagrada, ela não é ensinada apenas pelo intelecto humano. Você tem que buscar a Deus. Você tem que colocar o joelhinho. Mas Marcelo, Não você, é que você... Mais uma vez eu fui cortado, como vocês perceberam. Então veja que não era uma entrevista, era um debate. Debate é isso, tá, meus irmãos? No canal Arca CCB, esses debates, nós somos muito mais organizados. A gente espera a pessoa falar, concluir sua linha de raciocínio, para depois a gente fazer a nossa réplica. Infelizmente não aconteceu aqui. Continuando. Não é possível que você acredite que só o fato de eu usar o meu intelecto humano, que o Espírito Santo não vai trabalhar nisso. Jesus disse assim, eu vos farei lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O que ele havia dito era a palavra. Você vai ver os apóstolos estudando a Bíblia. Pedro, o analfabeto da Bíblia, conhecia o Velho Testamento decorado. E ele era analfabeto porque ele só estudou até os 12 anos. Para virar alfabetizado, tinha que continuar estudando depois dos 12. Eu vou repetir de novo. Há uma perspectiva da congregação estudar seriamente a Bíblia, e aí eu coloco aqui com a pergunta do internauta. Bom, como vocês puderam perceber aqui, ele disse que, ele falou, peraí, mas não é possível a pessoa com seu intelecto humano alcançar o Espírito Santo. Mas espera aí, a gente que alcança o Espírito Santo ou ele que nos alcança? Já errou por aí, né? Então, quando ele falava dessa maneira, vinha as respostas na minha mente. Porém, eu tentei me controlar, respirar fundo, essa foi a verdade, porque senão ia virar um embate maior do que já estava quase virando aí, né? Então, eu me controlava, vocês podem perceber que eu respirava ali, falava, calma, calma, deixa ele fazer todas as perguntas, porque foi uma entrevista, foi isso que me falaram, e eu dei o aceite de uma entrevista. Se eu ficasse debatendo, depois poderiam falar, olha, o Marcelo não veio aqui para uma entrevista, não veio aqui para responder o que o povo da Congregação Cristã no Brasil acredita. Ele veio aqui para debater. Estão entendendo, meus irmãos? Então, eu me controlei, mas agora dá para me responder tranquilamente. Eu não tenho nada aqui preparado, tá, irmãos? Não tenho papel, não tenho nada. Eu estou falando naquilo em que eu acredito e naquilo que nós participamos na congregação cristã no Brasil, tá? Então veja que a interrupção era constante e nessa interrupção eu não conseguia concluir minha linha de raciocínio, como também eu não conseguia dar a devida resposta como um todo dentro das escrituras sagradas. E ele disse o que aqui? Que o intelecto humano, ele pode. O intelecto humano, ele pode alcançar o Espírito Santo, né? Claro que não, meus irmãos. Porque se fosse assim, não teria tantas divisões de igreja. Porque o Espírito Santo, ele não é confuso. Ele não faz esse tipo de confusão e divisões agora na doutrina cristã. Entendeu? Eu vou dar aqui alguns nomes que a gente conhece. Testemunhos de Jeová. Eles têm lá a forma deles de crer. Os Mormons têm as formas deles, Adventista e outras demais denominações religiosas. E veja que são formas divergentes, uma com a outra. O Espírito Santo faz isso. Então quer dizer que eles, com o intelecto deles, as literaturas deles, eles conseguiram alcançar o Espírito Santo. Que Espírito Santo que eles alcançaram? Estão entendendo, meus irmãos? Então aqui, continuando, para que a gente possa finalizar esse pedaço aqui, Okay, a congregação entende que a letra que mata não é o estudo bíblico de 2 Coríntios 3:6? Tá bom, vamos lá. É que você corta um pouco essa linha de raciocínio e não deixa eu chegar ao ponto que eu quero. Vocês viram, eu mais uma vez falando isso, foi 2 vezes que eu falei que eu queria continuar com a minha linha de raciocínio, entendeu? Então, quando se corta uma linha de raciocínio, você se perde um pouco. Porque a pessoa começa a falar uma coisa ou outra e vai embolando, vira uma salada. Continuando. Bom, então vou ser mais objetivo. O ponto que eu quero chegar, escrituras sagradas, ela não é entendida apenas pelo intelecto humano, porque se fosse, não teria nem tese de doutorado, porque é tese cada um defendendo aquilo que acha. Então, aqui o que eu quis explicar é o quê? Ele entendeu essa parte. Quando eu disse que o entendimento das escrituras sagradas não é com o intelecto humano, eu ainda provei para ele isso, que se fosse, não teria teses de doutorado. O que é uma tese?
é aquilo que você fala, muitas das vezes contrariando um outro doutor em teologia que tenha dito alguma coisa ali, né? As teses faz isso. As teses, elas vão sempre criando coisas e contrariando outras coisas, a grande maioria delas. Então, por isso que eu usei a parte da teses de doutorados, ok? Continuando. Veja que um intelecto humano, muitas das vezes, ele tenta se sobressair pelo que é do espírito. O que é do espírito é diferente. Ele vai nos ensinar de forma harmoniosa. Quando eu disse que o intelecto humano, ele sempre quer se sobressair, isso daí é uma verdade. O homem, ele quer sempre estar falando além do que está escrito, entendeu? E é assim que está na palavra de Deus, quando diz desses problemas, né? Que sempre foi ensinado além do que está escrito. Ó, vamos ler aqui ó, em 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Quando você vai além do que está escrito, você fica soberbo. Você fala, isso aí não sabe o que fala. Esse cara é muito fraco, isso aí é ruim de Bíblia. Peraí, você não deixou nem a pessoa concluir a sua linha de raciocínio. Estão entendendo? Então é isso, o intelecto humano, ele sempre quer ultrapassar barreiras. Você pode ver a ciência sempre procurando ultrapassar barreiras, sempre também, de alguma forma, querendo desafiar Deus. Exemplo, clonagem. Já estavam falando de clonagens humanas e algo parecido aí. Então, tá entendendo? Por isso que eu falei sim, e eu afirmo aqui que o intelecto humano, ele mais atrapalha do que ajuda, porque o homem, ele não se contenta com a simplicidade da palavra de Deus. Ele sempre quer buscar na letra, em arqueologias ou outras coisas mais, conhecimentos ali, para também ele criar fama. Olha, isso foi criado lá pelo o doutor em teologia tal, e depois o doutor cria um livro e vai ganhar milhões. Vai vender aquele livro e vai ganhar muito. Então tem esta ambição no meio teológico. Não é a preocupação de querer buscar harmonizar a palavra de Deus e assim colocá-la em prática. Não tem isso. Continuando. De forma em que todos vão cair no mesmo entendimento. Quando fala que a letra mata, principalmente, era essa situação, em que muitos queriam, muitas das vezes, só de forma... Eu não estou falando Não. Você estudo está de dizendo fora que a letra bíblica. que mata de 2 Coríntios 3 é isso que você está falando? Esse é Vocês perceberam a tática dele? Ele está dizendo que nós falamos isso na congregação, dentro das escrituras sagradas, né? Que esse era o nosso entendimento. Essa é uma das acusações que muito vem contra nós. E não é isso. Nós utilizamos essa parte que a letra mata, mas o espírito vivifica. Em que sentido? Que não adianta você se aprofundar tanto na letra se não tem a guia do Espírito Santo. É isso. Mas ele me interrompeu mais uma vez. E isso acaba atrapalhando a linha de raciocínio. Continuando. o contexto do texto? Não, eu nem terminei. Eu nem Tá bom. iniciei. O que eu quis dizer é que sobre a letra mata ali, isso era usado no sentido de que o muito ficar estudando, se aprofundando, muitas das vezes vão gerar entendimentos totalmente contrário daquilo que está na simplicidade das escrituras sagradas. Essa é a sua É isso. interpretação de 2 Coríntios Não, mas 3:6. não, aí ele disse, olha só, mais uma vez ele está focado na mente dele. Ele não está prestando atenção em nada, vocês podem perceber, né? Que ele não está prestando atenção em nada, ele está focado ali naquelas perguntas. Pode perceber em todo o vídeo que ele virava, eu percebi muito isso, ele não estava preocupado com a minha explicação. Parece que a preocupação dele era de querer denegrir a doutrina que está na congregação cristã no Brasil. Parece não, muitos acham que é isso mesmo. Entendeu? Eu estava dando a explicação voltado para a teologia humana, intelecto humano. Nós estávamos falando de intelecto humano. Nós não estávamos falando daquilo em que a palavra estava focado dentro das escrituras sagradas. Mas você pode pegar exemplos das escrituras sagradas e aplicar para os dias de hoje. Porque, querendo ou não, o Senhor Jesus ele disse: buscai as coisas de cima, e as demais serão acrescentadas. Então, a nossa prioridade do povo da congregação é buscar primeiro que é do Espírito. Primeiro, não é segundo. Primeiro que é do Espírito, porque nós já entendemos que essa é a maior importância que tem.
E não ficar ali. E ele ficou insistindo. Peraí, então é isso a sua interpretação dentro das Escrituras Sagradas? Olha só a resposta que eu dei aqui para ele. Você está falando agora da interpretação. A interpretação ali está falando da lei mosaica. Está falando daqueles que conviviam da letra. Então, os irmãos da CCB que usam esse texto para dizer que não se pode estudar a Bíblia, eles estão equivocados. Não, na verdade não é que se pode estudar a Bíblia. Eu tentava com toda a calma do mundo tentar explicar para ele que não era isso. Ele afirmava, ele acusava com aquilo que ele tinha em mãos. Mas vocês percebiam que eu não era isso, não era isso. Constantemente falando, não, vou repetir novamente, não era isso. E ele tentava afirmar, até querendo colocar palavras na minha boca. Isso é muito... a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a gente tem que primeiro ouvir toda a linha de raciocínio para depois falar. Então, vocês prestaram atenção na conduta. É conduta de acusação, tá? Vamos lá de novo aqui. Os irmãos nos seus cultos constantemente falam, vai lá, pode estudar. Falaram para mim várias vezes, Marcelo, a letra mata, para de estudar a Bíblia. Então, esse irmão falou isso para mim, é uma pessoa equivocada. Então, se ele falou dessa maneira, ele está equivocado, sim. Ele disse assim, falaram para mim. Ali na hora eu pensei, tá, quem te falou? Quem é que está te falando tantas coisas? Só que eu me segurei de novo, porque senão acabaria ali essa live. Qual é a intenção minha? É provar para a nossa querida Irmandade que aqueles que saem da congregação, o objetivo é querer destruir a congregação. Já teve aqui também outros vídeos no canal, que eles têm essa intenção de querer atacar. Aí eu penso, se você saiu da congregação, vai cuidar da sua vida. Você não faz mais parte. Você está desligado, está longe, afastado. Então vai cuidar da sua vida. Agora a pessoa diz que sai da congregação e vive falando da congregação, é porque ela não saiu da congregação por completo. Pelo contrário, tem uma frase que um dos irmãos colocou em um dos comentários dos nossos vídeos. Ele disse assim, né? Eles saíram da CCB, mas a CCB nunca saiu do vosso coração. E é isso que acontece. Então, entendeu, meus irmãos, aqui? Então, nessa parte, de novo, há acusações, a intenção de querer dizer, não, vocês falam isso. Eu estava dizendo, não é entendido assim. A nossa fala não é nesse entendimento. Continuando. Mas não é assim que é entendido. Não é dessa maneira. Pode ser que um ou outro... Estamos falando de milhões de pessoas ali. Mas agora vamos novamente falando Existe algum ponto de doutrina que resolva essa questão que eu... Mais uma vez interrompido. Das 41 vezes, né? Então veja que quando eu tentei continuar para finalizar minha linha de raciocínio, ele cortou. Continuando. Estou te perguntando? Claro, tem sim. O ponto de doutrina que fala que nós não devemos estudar as Escrituras Sagradas conforme é estudado um livro aí, digamos. No nosso ponto de doutrina é ensinado que nós não podemos estudar o que é sagrado, entendeu? Da mesma forma como é estudado um livro. Da mesma forma como é um conhecimento humano. Não é isso? E claro que não. Como eu já dei o exemplo do ovo, uma hora fazia mal, agora não faz mais. Se a gente estudar dessa forma, a teologia ela vai massacrar, como já vem massacrando a muitos. A teologia ela vem fazendo pessoas a mudar de igrejas em igrejas, pessoas que estão perdidas por causa desta modalidade teológica. Não estamos falando da teologia bíblica. A teologia bíblica, ou seja, o conhecimento na Bíblia, está naquilo que nós devemos fazer. É um mandamento. Só que a teologia humana, ela não tem nada a ver com a teologia bíblica. A teologia humana, ela vem para querer, sim, proteger o seu grupo. Apenas isso. E depois ficar vendendo livros e mais livros e ganhando aí uma abarrotada de dinheiro. Entendeu? Me desculpa, mas é isso. Vamos continuar aqui. Do dia a dia, de qualquer curso. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas não é apenas com o intelecto humano. Eu não posso só aqui vir com o meu intelecto humano. Se eu não dobrar meu joelho, se eu não buscar a Deus, que inclusive a Bíblia também ensina isso, né? Então, mas quando você pega a definição de teologia, Deus, logia, estudo.
Olha só, ele diz, tá, então quando você pega a definição de teologia, né, que é theos, né, na verdade, theos, Deus, logia, estudo. Agora eu faço a pergunta para qualquer um irmão aqui. Quem estuda Deus? Quem estuda Deus? Cada um tire as suas conclusões a respeito a isso. Vamos continuar. Quando você vê João 5,39, examinar as escrituras, no grego Sim. ali é cavar profundamente. Tudo isso que você está falando é... Essa parte eu quis até debater com ele, porque ele usou João 5,39. Ele usou apenas um dos significados de examinais no grego. No grego, examinais não tem apenas um só significado. Este é o perigo. Está entendendo, meu irmão? No grego, as palavras são polissêmicas. Nós devemos entender a contextualização para, assim, aplicar o melhor sentido naquilo que foi ensinado e falado. Toma perigo com isso. Então, assim, ó, ouve bem, quando a pessoa quer demonstrar que ela conhece grego ou hebraico, a pergunta que você tem que fazer para essa pessoa, mas dentro do contexto, é isso mesmo? Porque a palavra tem mais de um sentido no grego, como tem mais de um sentido no hebraico. Como também tem mais de um sentido na língua portuguesa. Algumas palavras aí, uma boa parte delas. Entendeu? Então tome cuidado com essa artimanha da pessoa querer mostrar que sabe grego ou hebraico, colocando apenas um dos significados em que aquela palavra traz. Ela traz diversos significados. Tá bom? Continuando aqui. Ninguém é bobinho aqui, não. É que, infelizmente, como eu disse, era uma entrevista e não dava para ficar interrompendo. Contra a tradição judaico-cristã que nós recebemos Okay. como fé. Você está amaldiçoando o intelecto humano. Você está dizendo que a palavra de Deus não tem poder de entrar no intelecto humano e alcançar o coração. É isso? Não, não é isso. Eu estou dizendo que o intelecto humano, quando ele é utilizado em excesso, gera o que gera nos dias de hoje. Diversas denominações, cada um com seu entendimento, cada um com as suas teses de doutorados ou mestrado, dizendo que é isso, que é aquilo. É isso que nós entendemos. Deu para entender agora? Ou não entendi, não entendi nem com... Olha só, se ele não entendeu, como é que ele diz que não concorda? Você só concorda com algo quando você entende. Eu pensei dessa... Bom, é que assim, irmãos, eu estou dando esclarecimento aqui, tá, meus irmãos? Infelizmente, se eu começasse a combatê-lo dessa maneira, a live iria acabar e ia ficar um troféu de vitória para os opositores. Não, a intenção aqui era demonstrar a postura daqueles que é contra a congregação e ponto final. Entendeu? Ou você entende para concordar, ou você não entende. Se você não entende, como é que você não vai concordar com uma coisa que você não entende? Olha, eu não concordo com isso que eu não entendi. Não faz sentido. Para você concordar ou discordar, você tem que entender o que a pessoa quis dizer. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Concordo, mas ok, vamos passar para a próxima pergunta. Apesar de tudo, ô Marcelo, eu fico contente, porque isso que você está falando para mim já é uma evolução, né? Sim. Já é uma evolução. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui do ancião, mais uma, e eu estou aqui, quero dizer ao espectador que não... Bom, aí que está a grande confusão. Ele disse que não entendeu, que não concordou, estávamos falando do intelecto humano, e ele disse que já é uma evolução. Evolução de quê? Pode ser evolução para você. Nós continuamos sempre na nossa simplicidade, preservando a doutrina de Cristo. Então isso não é uma evolução, isso é obediência. Isso é preservar a doutrina de Cristo. É simplesmente isso. Vamos continuar aqui, mas cada uma, viu? Não dá para a gente conversar mais, que nós temos um tempo de uma hora e pouquinho, por causa dos compromissos que eu tenho, que o... Então, ele disse que não dá para a gente conversar mais, mas da forma como ele foi interrompendo, realmente não dá, e fica difícil, né? Tudo bem. Tem. Então, vamos lá. Essa pergunta aqui é bem interessante. Ele diz assim, em 1936, houve um tópico de doutrina dizendo que ninguém deveria ler livros religiosos e nem frequentar outros cultos que não fosse da CCB.
Bom, olha só que absurdo. Ele foi num tópico de 1936, aonde o comportamento de época era diferente do comportamento atual, gente. Se você falar a minha tia-avó, que eu coloquei ela como exemplo, ela nasceu em 1935. O pensamento dela que é claro, que é de época, que é a criação, a convivência, tudo, é totalmente dos pensamentos atuais. E ela preserva isso. Então veja que até na época existia uma grande rigidez nas igrejas cristãs. E a congregação cristã no Brasil sempre entendeu que devia buscar o que era do Espírito desde aquela época. E começavam a ver o quê? Numa época ainda existia um embate, entendeu? Entre as outras denominações. E nesse embate, um dizendo que era melhor e quem era pior. Então não tinha a mesma comunhão doutrinária, não tinha a mesma comunhão de participação do que realmente estava nas escrituras sagradas, daquilo que era para ser colocado em prática. Mas infelizmente eu não pude dar dessa devida explicação lá, né? Paciência. Em 1961, saiu outro dizendo que o irmão que continuasse visitando outras igrejas seria definitivamente excluído da comunhão. Em 1961, se saiu este tópico de ensinamento, eu segurei para não rir, porque ele foi em 30, que em 30 ali foi dado um tópico de ensinamento para a necessidade atual. Em 61 agora foi dado outro tópico de ensinamento para a necessidade atual. Vamos lá, meu irmão. Eu vou então começar a visitar outras igrejas que falam do dízimos. Entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a trazer para a congregação que não, dízimo, dízimo, dízimo. O que é que vai acontecer? Dissensões. Dissensões. Tá entendendo, meus irmãos? Então, poderia, aí eu não posso alegar, não, isso foi isso, isso, isso. Foi como eu disse, devido, né? Poderia ser devido divergências doutrinárias. Se você está num grupo, você está participante daquela comunhão. Se você fica pulando de galho em galho, então é porque você tem um interesse próprio teu e não tem o mesmo objetivo. O nosso objetivo é que salvação de alma, é de buscar primeiro as coisas de cima. Então é isso. Então se foi falado o tópico naquela época dessa forma, é porque havia necessidade. Se não houvesse necessidade, não seria falado assim. Continuando. Tenta amenizar um pouco, dizendo que quem errou visitando uma outra denominação deveria se levantar diante da igreja e pedir perdão a Deus e aos irmãos. Ainda é assim? Pergunta o ancião da CCB. Não, não é. Uma outra observação, ele disse, pergunta o ancião da CCB. Irmãos, não era ancião da CCB. Era ex-ancião. Ex-ancião. Veja a tendenciosidade. Ele está dizendo, poxa, tem alguém lá de dentro falando essas coisas, contrariando. Irmãos, não era ancião da CCB. Continuando. Não é assim, dessa maneira, não é dessa forma. Inclusive, eu conheço irmãos que é do ministério, que eles, além de ter amizades com pessoas de outra denominação, já foram convidados para algum evento, e assim os irmãos foram. Né? Como eu disse, e se você falar para minha tia de 80 anos alguma coisa, e ela é católica, hein? Católica roxa, né? Alguma coisa referente os costumes de hoje, a crença, a rigidez, ela vai falar que hoje está tudo liberado, entendeu? Então, falar de 1930, 1960, são pensamentos diferentes de época. Eu não posso me encaixar ali, porque... Então, mas você tem que entender, Marcelo. Você percebeu que eu dei esse exemplo da minha tia, dizendo que os tópicos da década de 30 e de 60 não dá para se encaixar com os tópicos atuais, porque os tópicos são necessidades de momentos. Por isso que sempre muda. E quando eu falei que era sugestivo, é porque nós não obrigamos. Se você não obriga, é uma sugestão, é um aconselhamento. Tá? É um aconselhamento para o bem, para o melhor e não para o pior. Continuando. Que o ancião, ele tem a Bíblia para referência e os pontos de doutrina. Quando um ponto de doutrina não é revogado, ele é o líder daquela congregação. Ele tem compromisso com aquela igreja.
Sim. Como é que porque eu estou te colocando aqui, eu quero que você entenda o seguinte, isso aqui não é minha dúvida. Eu entendo. Eu estou te colocando para você a dúvida dos anciãos que estão nos assistindo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ele disse que era dúvida dos anciãos. Nesse momento, eu ri, porque eu já estava um pouco perdendo ali, né, a minha paciência. Então, eu começo a rir para que eu possa soltar um pouco aquilo. Olha que absurdo ele falou aí nesse momento. Ele falou que os anciãos estão em dúvida. Está dizendo que o nosso ministério tem dúvida dos tópicos de ensinamento que são aplicados. Apesar que estamos falando da década de 30 e 60, que não tem nada a ver com o momento atual. Olha o absurdo, olha a tendenciosidade. Continuando. O cara tá lá, ele quer receber, ele sabe que aquele irmão da Assembleia de Deus é irmão dele. Ele sabe que o cara é crente. Às vezes é cunhado dele, primo dele, e ele quer receber sem rebatizar. Mas o ponto de doutrina não foi revogado. É o que esse ancião está dizendo. Por exemplo, então, se eu convidar um ancião da CCB para congregar comigo, ele vier congregar e tomar a ceia comigo num dia de culto de ceia, é sem problema, Marcelo, é isso? Isso não teria problema algum. Agora aqui que eu quero deixar bem claro para alguns irmãos que vieram nos comentários do vídeo, onde eu afirmei que não teria problema algum. Bom, é isso que eu quero que você, irmão, entenda. Eu estava na linha de raciocínio do congregar. Ele foi na década de 30, depois ele foi na década de 60, depois de 70, entendeu? Falando do culto, de congregar em outras igrejas. A minha linha de raciocínio, de resposta, de não ter problema, é no sentido de congregar, não é o da Santa Ceia. Porque como teve dois irmãos aqui nos comentários do vídeo dizendo, irmão, mas a gente não pode tomar Santa Ceia em outras denominações, né? Eu falei, mas eu falei isso, aí eu voltei no vídeo. Aí agora que eu vi o vídeo com calma, realmente eu estou aqui dando o devido esclarecimento, que a minha linha de raciocínio, devido tantas interrupções aí que teve, demais, eu estava no pensamento do congregar, porque ele iniciou ali, vamos para outra pergunta, e nessa pergunta era falando de cultuar, e ele entrou com a Santa Ceia, eu não prestei atenção nessa parte de Santa Ceia, e eu disse que não teria problema. Então, agora que está sendo gravado esse vídeo, até o pastor Martinez pode estar vendo esse vídeo, pode estar vendo que eu estou aqui colocando detalhadamente que sim, nós somos ensinados a não participar de outras Santas Ceias. Por quê? Por causa da comunhão, meus irmãos. Comunhão divergentes, daquilo em que é acreditado. Veja bem, existem denominações que dizem que Cristo foi criado. Então, naquela comunhão, eu estou ali também professando, juntamente com eles, que Cristo foi criado. Sabe aquele ditado? Diga com quem tu andas, eu lhe direis quem és? É isso. Então, por isso que nós participamos da nossa Santa Ceia. Eu entendi também, aí que ele estava falando, se algum irmão, ou seja, se alguma pessoa poderia participar da nossa Santa Ceia. Eu disse que nada impedia, e não impede mesmo. Ninguém vai falar, levanta daí e vai embora. Não, você não vai participar. Não existe isso na congregação, meus irmãos. Vocês sabem muito bem disso. Pelo contrário, que para até os nossos irmãos, tem ali um momento para que se houve algo que lhe fez entender que foi errado, pecado, que ele vá na frente e peça perdão, que é a reconciliação com o povo de Deus. A reconciliação. Então, nesse momento, a minha linha de raciocínio estava apenas no culto. Eu não prestei muito bem atenção nessa Santa Ceia que ele falou de forma rápida. Continuando. Mas como eu te Nossa, falei... que coisa linda. Isso glória a Deus, hein? Isso não teria problema algum. Então os irmãos da congregação que estão nos assistindo agora, se quiserem ir lá na minha igreja, na Quinta Igreja Batista, aqui em Rio Preto, assistir o culto de Natal comigo, às 9 horas... Vocês perceberam aí, quando ele falou do culto de Natal? Vocês entenderam? Quando ele falou do culto de Natal, ele falou de culto, ele não falou de Santa Ceia. Então eu continuei com a minha linha de raciocínio. Então não prestei atenção na ceia. Repito, nós não tomamos Santa Ceias em outras denominações por divergências doutrinárias. Como eu já dei o exemplo, porque tem denominações que falam que Cristo foi criado. Tem outras denominações que falam que Deus tem esposa.
Então não dá para a gente entrar naquela mesma comunhão, sabendo-se que a ceia tem o objetivo de lembrar do sacrifício de que Cristo ele fez para conosco, mas também tem o objetivo de colocar nós no mesmo entendimento de ensinamentos. É isso, meu querido. E veja que aqui ele não falou de ceia novamente. Se ele falasse, aí sim, opa, não, peraí, da ceia não. Do cultuar, sim, mas ele não falou, ele só falou do culto. E absurdamente, né, ele falou do culto de Natal. E olha só a resposta que eu disse, que eu dei aqui, né? Olha só a minha resposta. Da manhã, ele pode assistir sem problema? Então, veja bem, culto de Natal. Quem é que cultua Natal? Nós não Não, cultuamos Natal. ninguém faz culto de Natal. Espera aí, ele disse que ninguém faz culto de Natal. Ele acabou de falar de culto de Natal. Bom, continuando. Ninguém faz culto de Natal. Nós estamos falando da celebração do aniversário de Jesus, que é o Natal é de Jesus, não é meu Natal. Celebração de aniversário de Jesus, que o Natal é de Jesus. Não sou eu que estou falando isso. Celebração do Natal de Jesus. Cada um tire as suas conclusões. O Natal então, é de Jesus. Então nós vamos... De novo ele falou, o Natal é de Jesus, meus irmãos. Olha que é uma pessoa que defende a teologia sistemática, defende o intelecto, tá? E nesse do intelecto, ele usou também, se não me engano, em alguma outra parte do vídeo, aí, João 14:26, que depois eu vou mostrar para vocês o que diz. Nós vamos celebrar, nós vamos falar do dia que Deus lembrou-se da humanidade. Mas esquece o culto de Natal, então, se isso lhe ofende. O culto matinal, às 9 da manhã. Isso é doutrina humana. Isso é doutrina humana, não é ofensa. Jesus ter nascido é doutrina humana? Não, ele não ter nascido no dia 25 para mas isso aí ninguém... Perdão, irmãos, eu deixei aqui no mudo, tá? Mas ele falou assim, ó, Jesus tem nascido. Peraí, ele está dizendo que Jesus nasceu no dia 25, foi isso que ele falou. Agora ele está tentando contornar um grave problema. Pastor Martinez, mostre na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25, né? Mostre na Bíblia, mas vamos lá que já está acabando aqui, meus irmãos. Vamos lá. Sabe, isso aí ninguém sabe o dia que ele nasceu. Mas voltando à questão, a questão não é essa. Voltando à questão. Então, eu posso convidar os irmãos da congregação para ir cultuar comigo, eles vão cultuar comigo e não terá problema para eles, é isso que você está falando? Não terá. Eu já fui na igreja presbiteriana. Vocês prestaram atenção mais uma vez, ele não falou de Santa Ceia, ele falou de culto. Minha linha de raciocínio a todo momento estava no cultuar. E repito, mais uma vez, reforço aqui, Santa Ceia. Nós tomamos Santa Ceia com o nosso grupo que possui o mesmo entendimento doutrinário, a mesma fé. Eu não vou crer que Jesus foi criado. Eu não vou crer que Deus tem uma esposa. Tá, meus irmãos? Então não dá para participar de Santa Ceia nessas localidades. E muito mais participar de Santa Ceia com um grupo que cultua Natal, que isso é idolatria. Isso é um absurdo, isso é pecado. Então, nós não participamos. Só para deixar claro, está aqui no vídeo e você está acompanhando comigo. Continuando. Ana, eu já fui na Igreja Brasil para Cristo, estou dando até os nomes aqui. Eles me convidaram, eu fui lá, fiz o convite na minha igreja, eles também foram. E tá isso, tudo certo, então. Anos atrás, tudo certo. Eu acho isso lindo. Eu pessoalmente, espero que isso evolua e que Deus trabalhe nessa questão, porque eu sei de histórias de igrejas aqui na Argentina, fundada por Franciscão, que os irmãos têm comunhão uns com os outros sem nenhum problema. Bom, ter comunhão é ter ali o mesmo entendimento. Comunhão é de estar unido, mas no mesmo entendimento, tá? Ele soube de história, né? É muito fácil falar, eu também soube de uma história tal, tá? Então nós temos também igrejas que são dissidentes, que segundo o que fala, eu nunca visitei uma dissidência da Congregação Cristã no Brasil, que eles praticam a mesma doutrina, estão ali na mesma comunhão. Apesar que ocorrem algumas divergências, podem estar na mesma comunhão. Não há problema algum. Agora, o problema é a questão de saber se realmente essa comunhão é mútua. Porque você participar da Santa Ceia, você tem que estar numa comunhão mútua.
Se essa comunhão não é mútua, fica complicado você estar participando com um grupo que não tem a mesma comunhão. Então, entendeu aqui, meus irmãos? Eu estou aqui também dando esse esclarecimento de 2 comentários, que é onde disse que eu falei que não tinha problema de estar participando de Santa Ceia de outras denominações religiosas. Sim, tem problema. Repito, a minha linha de raciocínio não estava voltado para a ceia, ele falou mesmo aqui no vídeo da ceia, não prestei atenção, vocês podem perceber que depois ele só falou de culto, 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 aí sim, porque minha linha de raciocínio estava ali voltada, focada no culto, como já teve alguns outros irmãos, que foram convidados, mas com o seguinte acordo, tudo bem, eu vou na tua igreja e você vai na minha. Agora tem um detalhe, esses irmãos que eu chamei para ir na minha igreja, hoje é nossos irmãos ali também da mesma comunhão. Tá entendendo, irmão? É que essas coisas eu não poderia falar numa live, até porque poderia eles entender, aí tá se exaltando, falando que a tua igreja é melhor e não é nada disso, porque eu já ouvi isso. Então a gente fica um pouco vacinado nessa situação, né? Então tá aqui, irmão, os devidos esclarecimentos daquilo que foi esta live. Eu coloquei só uma parte, senão o vídeo vai se estender muito. Deus abençoe pela sua paciência, mais uma vez. Compartilhe os nossos vídeos, tá? Só um outro detalhe da Santa Ceia, para que eu não possa me esquecer aqui, tá, meus irmãos? Quando é falado aqui, ó, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 16, né, Paulo repreendendo a igreja, tá? Porque aqui é falado no verso 19 aqui, ó. E até importa que haja entre vós heresias, não é para comer a ceia do Senhor, né? Opa, perdão, eu pulei aqui, ó. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É isso que está dizendo aqui, então, em 1 Coríntios 11, 19. O que isso significa? Heresias, divisões, facções, outros tipos de entendimento, naquela época ocorria? Sim. Estavam até brigando, os judeus, aqueles que se convertiam ao cristianismo, dizendo que todos deveriam se circuncidar. Então, veja que tinha esses pequenos grupos que na ceia do Senhor deveriam estar todos na mesma comunhão, deveriam estar no mesmo entendimento para que assim fosse aprovado. E quem são esses sinceros? Os sinceros são aqueles que buscavam, sim, acatar e ser submissa à doutrina de Cristo Jesus, não com invenções humanas, não com cultos de natais, não com dízimos humanos, dizendo que tem que dar 10ª parte, porque aquele que não dá rouba a Deus, e se rouba a Deus não entra no céu, porque ladrão não entra no céu. Então são esses absurdos e heresias que faz com que nós, grupo da Congregação Cristã do Brasil, não participamos dessa maneira. Se eu vou no culto, é em consideração àquela pessoa que é daquela denominação, mas ela também tem que participar do meu culto. E eu vou fazer perguntas lá do culto dela, baseado nas escrituras sagradas, e ela pode fazer também perguntas baseado naquilo que ela viu na congregação. É isso, irmão. E dessa maneira, 2 pessoas que assim fez, né, comigo, hoje são nossos irmãos. Estão entendendo? Então é isso, meu irmão. Deus que vos abençoe mais uma vez. Espero que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que nós não sejamos enganados com ludibriações humanas, muito menos com cultos natalinos. Fique todos na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.